Antena. A nossa amizade está no ar. 105,9. Você nunca me tira do seu coração. Jamais! 2h33 no Sonzão da Antena. Gente, a partir de agora, nossa tão esperada entrevista com Edvonilson Dude, 9. aqui na Antena FM. Só olhar essa entrevista, tem um teor de esclarecimento, um bate-papo. Tudo pra gente conhecer mais da pessoa, da história de vida desse empresário bem-sucedido aqui em Pirá, o Dude, que já tá aqui conosco. Dude, antes de mais nada, meu irmão, um prazer tê-lo aqui na Antena pela primeira vez, que não seja a última vez, viu, Dude? Boa tarde, um monte de gente tava esperando essa entrevista, Dude. Boa tarde, Jones. Boa tarde aos ouvintes da Antena FM. Pois é, gente, olha. Tá aqui, ó. Da minha extrema alegria poder estar aqui. É verdade. Vai ser a primeira de uma série de entrevistas, tenho certeza disso. E eu quero aproveitar e parabenizar a emissora por estar me dando a oportunidade de falar política para o povo de Pirá. E, ao mesmo tempo, dizer que eu sei que esse espaço será dado aos demais pré-candidatos. Tudo isso a democracia agradece. Mas é verdade, viu, Dude? E a gente sempre esclarece aqui que essa entrevista é muito amigável, sabe? É um papo, curiosidades que as pessoas querem saber, principalmente você que tem uma carreira, na verdade, promissora no mundo corporativo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre Ipirá, sobre a sua vida, sobre a JS também, sobre esse ramo da panificação, né? Deixa eu dar uma boa tarde para o meu amigo Jorge Wellington. Jorge Wellington! Boa tarde, Johnny Costa. Boa tarde, Dude. Boa tarde, ouvintes da Antena FM. E também estamos transmitindo também, Johnny, através da Rádio Web Piracity. E estamos aí, né? Com essa entrevista tão esperada do grande empresário Dude. Tá aqui dando que estará aqui conosco, batendo esse papo descontraído, né, Johnny? É claro, né? Claro, né? Tudo que tem uma história maravilhosa, né? A gente vai conhecê-lo um pouco mais. Inclusive, os ouvintes podem participar pelo 991655595, também pelo Face da Antena. Já estamos ao vivo no Face da Antena, tá legal? Antena F Lima. Você pode mandar a sua pergunta que o Dude, na medida do possível, ele vai responder com todo o carinho para você que está do outro lado, né, Jorge? Com certeza, Johnny Costa. Dude, vamos começar, Dude? Tranquilo. Bate-bola? Aproveitar. Grande Jorge, um abraço, viu? Aí, ó, tá vendo? Um grande abraço para você, Dude. Sempre é um prazer falar contigo. E você sabe que eu tenho um carinho muito grande por você e toda a sua família. Venha pra bater o baba. Tô fininho, aí, viu? Ó, tá fininho. Tô sabendo disso. Ô, Dude, vamos começar, Jorge. Vamos começar com o Dude aqui. Dude, como começou? Panificação. Padaria. Como começou a carreira promissora empresarial de Dude? Grande Jones, diz que para se falar do presente e projetar o futuro, precisamos recorrer ao passado. A minha história se iniciou numa barraca de fumo. Eu quero aqui dizer que eu tenho meu grande professor hoje, mora no Reino do Céu, meu saudoso pai Antônio do Fumo, onde nós tínhamos uma barraca ali, de frente à Garota, aqui em Pirá, e em Baixa Grande, de frente à loja do final do Valdomiro. Foi a partir da barraca de fumo que foi o grande passo, onde eu aprendi realmente, já que naquela época, quando eu concluí o nível básico em Pirá, meus pais não tinham condição financeira de mandar para Salvador, eu tive que ficar em Pirá, e a partir daí, diz que tem um ditado popular, que quando Deus fecha uma porta, abre milhares de janelas. E eu fiquei aqui a partir da barraca de fumo. Meu cunhado Tony de Zusa comprou a antiga padaria do finado Lafayette. Eu ficava ajudando ele na padaria, ficava na minha barraca. Foi quando o finado Lafayette montou outra padaria, que é na praça... a panificadora, a padaria de Dude, onde eu já vim lá, já comprou o Tony de Zusa, eu passei a ser sócio do Tony de Zusa. A partir daí, eu comecei a ser empresário de uma forma mais ampla, entendeu? Mais ampla. Entendi. Aí a gente era sócio, e no passar do tempo, graças a Deus, eu comprei a metade da padaria e fiquei como sócio majoritário. Olha só, sempre começando lá do ramo do fumo, né? É a minha grande escola, viu, Jones? E meu pai, eu aprendi muito com ele. Meu pai é um, né? Que Deus o tenha um bom lugar, tropeiro, semi-analfabeto, mas sempre foi um guerreiro, me ensinou, né?
Você falou que valores, meu filho, é negociável. Olha, é verdade, né? Como todo ipiraense que é trabalhador, não é, que quer subir na vida, né? E o povo ipiraense é realmente trabalhador, um povo que gosta de trabalhar, né? Então, sua história realmente é muito bonita. Mas, Dudes, hoje, panificação dá dinheiro? Faz a pessoa ficar rica? Se você me disser que sim, eu mudo de profissão agora. Jones, olhe bem, Jones. No passado, ganhei muito dinheiro, graças a Deus. Porque no passado, você não tinha uma concorrência como tem hoje. Então, quando 25 anos atrás, 30 anos, você contava as padarias que tem que pirar. Hoje, graças a Deus, a cidade cresceu e tem vários concorrentes, que isso é bom, que Deus, né, que todo mundo precisa sobreviver. Mas no passado foi bem melhor. Foi bem melhor. Exatamente. Me diga uma coisa, você sempre foi essa figura popular, principalmente por causa do pão, né? Mas tem algum segredo para se chegar lá? Acho que tem algum segredo, porque tem muita gente nessa área, né? Mas tem algum segredo? Tem alguma coisa que Dude tem que os outros não têm? Diz que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Eu acho que eu sou um escolhido de Deus. Olha só. Porque uma pessoa que vendia fumo, né, passa até uma padaria, mexe, né, com alimento, mas eu sempre fui determinado, focado, inovador, sempre inquieto, sempre busquei ser primeiro em tudo que eu faço. Então, eu acho que o grande segredo para qualquer empreendedor é isso: ser inquieto, buscar, tentar, né, não ter medo de se arriscar. Esse foi o grande segredo. E o grande segredo da padaria de Dude foi o seguinte: no passado, Jones, antigamente o método de fazer o pão de sal era naquele tabuleiro. Tinha um tabuleiro, realmente. Onde o pão ressecava, né, aquele saco de açúcar e tal. E aí eu fui a primeira padaria em Pirá ter o armário de pão de sal. Aí fiquei, poxa, o pão furadinho não ressecava. Então foi isso aí. É sempre inovar. Olha só, olha aí, tá certo. Olha a dica aí. Ficou de um bom empreendedor, o Dude, né? E principalmente porque você emprega também muitas pessoas, né, Dude? Isso aí também é muito importante, né? E o ramo da alimentação sempre crescente, né? Daí para o ramo de cosméticos, Dude. Volto a dizer, minha inquietude. Após a gente ter, né, graças a Deus, um sucesso muito grande de panificação, eu achava que eu precisava de mais. Eu tenho dito, o que me motiva, Jones, é quando eu assino a carteira de um funcionário, é quando eu pago uma comissão de um representante. Eu sei que esse dinheiro, né, o dinheiro de quem trabalha com o seu suor, do seu corpo, esse dinheiro transforma vidas, entendeu? Então, precisava de algo de projeção. Foi quando surgiu a oportunidade de comprar a JS. Uma empresazinha aqui pequena, aqui atrás, ali próximo da academia de Rubinho, do nosso amigo Joselito e Cifrônio, que J de Joselito e Cifrônio, isso. Né? Só, tá aí, e a partir daí, não é uma empresa pequena que, graças a Deus, volto a dizer, Deus sempre me ajudando, me orientando, me abrindo portas. E graças a Deus, através de muito trabalho, muito esforço e dedicação, Jones, a gente chegou onde chegou. Hoje, o ipirense pode se orgulhar. A JS é uma das maiores distribuidoras do Brasil. Olha só, do Brasil, né? A empresa hoje que mais recolhe ICMS, Imposto Federal, a partir de Feira de Santana, entendeu? E isso, graças a Deus, com muito trabalho. E eu digo sempre, o dia mais feliz da vida de Dude é todo dia 10, que eu pago comissão e pago salário a meus colaboradores. Mudou alguma coisa na vida do Dude, né? Aquele simples panificador, para o Dude, dono da JS? Cada dia que passa eu me sinto mais humilde, mais simples, Júnior, porque tudo vem do Pai. Nós somos administradores de Deus. E o Cristo veio ao mundo, não é? E foi simples, né? Sim. Humilde, andava com os pescadores, com os leprosos, entendeu? Então a gente tem que, né, ter essa mesma linha de simplicidade. Cada dia que passa, peço a Deus para me deixar muito mais simples, porque todos nós somos iguais. É verdade. Todos nós precisamos de ir ao banheiro, todos nós precisamos de se alimentar, tomar banho, então todos nós somos iguais. É verdade. Jorge Wellington. Ô, Johnny, eu tô com um pouquinho de dificuldade de te ouvir aí, tá cortando sempre o áudio, mas eu tô acompanhando aqui pela Ipiracite aqui direto, para eu poder não perder o fio da meada. Mas aí Dude faz
essa história toda, né? Da empresa, da padaria, até chegar a JS. JS que completou agora 25 anos, né, Dude? Fale um pouquinho dessa história aí da JS, dessa festa, das pessoas que iniciaram com você a JS. E também, aproveitando o ensejo, mandar um grande abraço aí pro meu amigo Boy, que é seu irmão, para Lio. Boy que estudou comigo, né? A gente sempre era... Apesar de que você é leônico. Isso, leleco. Você é leleco. Eu sei disso. Eu sou Vila Nova como Boy, né? É isso. Mas com certeza somos irmãos Com certeza. Na questão do esporte, né? Você que é um apaixonado e um total guerreiro a favor do esporte de Pirá. Com certeza, Jorge. E Boy está nos escutando, viu, Jorge? Jorge, essa história da JS é uma história de muita luta, de muito trabalho, dedicação, foco. Você tem uma ideia, Jorge? Eu tenho colaboradores que têm 22 anos comigo. Nosso amigo Roque, que mora hoje em Barreiras, tem 22 anos com a gente. Então, foi muita luta, muita persistência, sempre sonhando. E eu digo que, para mim, trabalhar é como se estivesse jogando futebol, jogando dominó, que eu faço com muito prazer. E quando você faz a coisa com amor, existe a presença de Deus. E para a gente, diante do mercado, da dificuldade do mercado, a gente tem que se reinventar sempre. É um conselho que eu dou ao empreendedor, se reinventar sempre. Com esse mercado globalizado, a gente tem que sempre sair na frente. Você tem uma ideia? Hoje, meus principais concorrentes, Jorge, são empresas 20 vezes maior do que a JS, tipo Arcom, Martins, DPC, entendeu? Mas, graças a Deus, através de muito trabalho, de muita luta, e sempre pedindo ao Criador, me mostra o melhor caminho, me dê saídas, entendeu? E, graças a Deus, hoje a gente tem conseguido levar a JS para... Já completou 25 anos, e, se Deus quiser, irá completar 50, não tenho dúvida disso. Olha aí, tá aí. Pois é, Dudu. Inclusive não é só na Bahia, não, que eu estou sabendo também, né? Graças a Deus nós temos outra empresa no estado de Sergipe, a Hortência, que é o nome da minha filha. Graças a Deus lá a empresa também já tem 15 anos. Nessa mesma pegada do trabalho, né? Na pegada da equipe, que o sucesso de qualquer empreendedor é equipe. Eu digo sempre, só a gente chega primeiro, mas junto a gente chega muito mais longe. Isso é verdade, muito bem. Tá, estamos aqui ao vivo com o empresário Dude conversando conosco nessa tarde. Também retransmite essa entrevista o site Piracity, a Rádio Web Piracity, Antena FM. Você pode nos ouvir e pode nos acompanhar pelo Facebook da Antena, Antena F Lima, e também pelo dial da Antena 105,9. Pois é, Dude, que história, viu? Vou te falar uma coisa. Agora, Dude, nessa história você não mudou, porque pelo jeito você não mudou. Agora, Ipirá mudou de lá para cá, Dude? Tem mudado. Ipirá cresceu mais, cresceu né? mais. Cidade grande, de médio porte. Eu acho que o que está precisando em Ipirá, Jones e caros ouvintes, é realmente ter a grandeza que Ipirá é. Por exemplo, hoje Ipirá é a principal cidade da bacia do Jacuípe e precisa ter serviços que mostrem que ela realmente é a maior cidade da bacia do Jacuípe, entendeu? Tem várias demandas a ser conquistadas, entendeu? Eu acho que acho que o próximo prefeito terá essa missão de poder trazer para Ipirá serviço que venha dessa pujança que Ipirá é. Agora, Dude, como é que você vê o empresariado ipiraense? Como é que você vê isso? Como é que você sente o empresariado, já que você é desse mundo corporativo, você, na verdade, é uma referência, não é? Como é que você vê os seus colegas empresários? Porque nem todo mundo teve o sucesso que você teve, né? Tem gente que está batalhando até hoje, inclusive, para manter, até porque a crise não é fácil. Mas como é que você vê o empresariado, particularmente de Ipirá? O Jones faz essa analogia ao futebol, né? Aí você vê Messi, vê Neymar, né? Verdade. Mas tem milhares de atletas aí, entendeu? Que não conseguiram chegar lá. E Ipirá, graças a Deus, nós temos um celeiro de empresários bem-sucedidos. Nosso amigo Israel, a gente vendia feijão na barraca de fumo, você na barraca de milho, Grande Israel. É isso, feijão, legal, essas reminiscências, essas Chico lembranças. da São Francisco também, de camelô também, vendia essa sandália, entendeu? Nós temos aí Toninho da Classe Couro, Ni da Classe Couro,
não é? Nosso amigo Eduardo Dufinha. Então, tem vários exemplos aqui de sucesso, case de sucesso. Verdade. Entendeu? A gente, Ipirá é um celeiro de case de sucesso. Interessante que todos que eles falaram também se conheciam, né? Vendo do mesmo berço humilde ali, lutando sempre. Isso, consegue, né? isso. Tem várias gente, muita gente boa, né? É o nosso amigo Dilson da Areda, Isso. Paulo da Dominus. Então, vários nomes que a gente até esquece de citar vários aqui, entendeu? Não, é verdade. Jorge? Pois é, Dude. Você, como empresário, claro que você sempre teve uma visão muito amplificada para a população. E quando chegou em 2001, você foi o vice-prefeito de Pirá. Fui candidato. Se eu não me engano, o prefeito Diomário Sá. Jorge, deixa eu te corrigir. Em 2000, eu fui candidato a vice com o Antônio e perdemos a eleição em 2000. Eu ingressei na vida pública em 2000. Isso. Perdemos a eleição em 2000. Nesse caso, de 2001 a 2004, você foi o vice, é isso? Não. Naquele pleito, nós perdemos a eleição. Né? Isso. A disputa, nós perdemos. Antônio comigo, que foram os vencedores daquele pleito. Tá aí, Jorge. Esclarecido? Certo. Mas aí na sua gestão, onde... porque você foi vice-prefeito com o Diomário, professor Diomário, 2008 a 2012, isso. Aí. Isso. Então você, como sempre, atendendo às necessidades também da população, que você sempre teve uma visão, assim, um olhar clínico mais voltado para o povão, a gente tem uns dados aqui do IBGE, onde realmente teve uma certa, vamos dizer assim, ascensão no município, até no que se diz no IDH. Em 91, o IDH de Ipirá, ele fazia por volta de 0,2. Aí, com 10 anos depois, subiu para 0,3. Em 2010, subiu para 0,5. Ou seja, um IDH que está dentro das normas, vamos dizer assim. Mas só que Ipirá ainda passa por grandes momentos ruins. Eu não sei o que é que acontece com Ipirá, mas o que é que você tem, assim, uma visão para que Ipirá vamos dizer assim, concretize como o município da região de Ipirá. Como é que você pensa Ipirá futuramente? Grande Jorge, eu quero aqui, volto a dizer sempre, né? Acho que o gestor, ele é o comandante da locomotiva. Quando você tem um gestor, né, que pensa no coletivo, que consegue formar uma grande equipe, eu acho que o sucesso do gestor, ele tem a capacidade de formar uma grande equipe. Ipirá, vamos voltar aqui um pouco ao passado. Talvez Ipirá vai ter a oportunidade, se for da vontade do povo de Ipirá, da gente quebrar uma sequência de prefeitos, né? Por exemplo, os últimos 7 prefeitos de Ipirá, 4 médicos, finado Roberto Sintra, depois veio o doutor Antônio Colonese, depois o doutor Luiz Carlos e agora o finado Ademildo. Advogados, finado Amena Costa Santos, depois o doutor Diomário e agora o atual prefeito, doutor Marcelo Brandão. Então, Ipirá pode ter a oportunidade, se for da vontade do povo, né, de ter o próximo gestor, de ser comerciante, ser empresário, que tem uma visão diferente, uma visão de gestão, de planejamento, de redução de custo, de formação de equipe. Talvez esse seja o grande pulo do gato. E nós temos exemplo aqui bem próximo, Jorge, de Itaberaba, que é a cidade do Porto de Ipirá. Se você fazer um comparativo Ipirá e Itaberaba, a gente percebe que Itaberaba está ano-luz de Ipirá em função de ter gestores, né, empresários. Aqui temos exemplo também de Anguera, onde o ex-prefeito Mauro, né, deu um salto, né, de gestão. Então, acho que
o sucesso de qualquer de qualquer entidade é o gestor. Ele que vai ter a capacidade de fazer sua equipe e tornar a coisa viável. Pois bem. Está aí, Jorge. Respondi a sua pergunta. Entrando nesse patamar, Dúdio, eu sempre vejo um contraste, uma dicotomia, na verdade, né? Pois a gestão pública, ela difere muito da gestão privada, na verdade, e além disso, é preciso trabalhar com equipe. Às vezes, não é tanto o gestor, mas a equipe. Se a equipe ela não tiver bem imbuída, não tiver coordenada de maneira correta, principalmente nos princípios ideológicos, o gestor sim, ele pode ter uma boa visão, mas pode ser desvirtuada por conta da equipe, como às vezes a gente já viu acontecer na história política desse país, Dude. Concordo, Júnior. É isso que eu te falta falar. A importância do gestor saber fazer a sua equipe, uma equipe técnica, comprometida, né? Porque o público, se eu tenho a preocupação, eu digo sempre, se no privado você tem a preocupação, que você imagina o público que é dos outros, você tem uma preocupação bem maior. Até fazendo analogia, por exemplo, eu dirijo meu carro com uma certa atenção. Quando eu tomo o seu carro emprestado de outro amigo qualquer, eu dirijo com muito mais atenção, porque não é seu, entendeu? Então, esse olhar que tem que ter. Entendi. Uhum. Né? É você fazer uma equipe coesa, comprometida, que venha vestir a camisa da gestão. Claro. Isso é muito importante, né? O sucesso, volto a dizer, o município de Iperá, nós temos quase 3.200 quilômetros quadrados, Jones. Se você não tiver uma equipe bem dividida, comprometida, que vá realmente trazer as demandas, resolver as demandas, você não vai para lugar nenhum. Isso é verdade, né? Bem verdade isso, né? E eu noto sempre isso. Na verdade, no Brasil, a gente tem tido, vislumbrado, uma figura que entra no meio político que é chamado de outside. Aquele cidadão que ele não é político, mas ele, de repente, é um empresário e ele entra para a política. Mas você não acha que estão demonizando demais a política? O pessoal diz, eu não gosto de política, eu não quero meter em política. Aí alguém pergunta, Dude, você é bem-sucedido? Você poderia ficar quietinho no seu canto, Dude? Mas, Jones, que pergunta oportuna, entendeu, Jones? E eu tenho dito às pessoas que talvez o grande pecado dos péssimos políticos que existem no Brasil são porque as pessoas de bem se omitiram da política. Deixou uma cratela muito grande, deixou um espaço muito grande para os péssimos políticos. Entendeu? Eu acho que o homem de bem, a mulher de bem tem que se envolver na política, porque Deus, família e política que transformam a humanidade. Uhum. Então, dessa forma que a gente vai construir uma nova história. Uhum. Eu acho que, para a gente consertar o Brasil, primeiro precisa consertar nosso município. Uhum. Nosso município, o Estado, depois a Federação. Entendi. Então, como você falou, você parte daquele pormenor, do detalhe, para chegar ao geral. Isso, né? Você tem que dar bons exemplos. Nós temos aqui vários gestores, tem esse prefeito de Guarapi, do Espírito Santo, que é um sucesso, um coisa de sucesso, vários outros, porque... por exemplo, Jones, por que eu sou político? Para mim, política é filantropia, é missão. É missão, é servir. E o Santo Papa diz isso. Quando o verdadeiro cristão faz a política pensando nas pessoas mais necessitadas, é a maior fonte de caridade. Uhum. Então, dessa forma que tem que ser feita a política. Você vai para lá para servir. Isso. E quando você tem um político que vai para servir, tenha certeza que consegue transformar cidades, estados. Isso, concordo com você. E agora, veja bem, há uma diferença entre o fator da filantropia e o assistencialismo por si só. Que, às vezes, o político ele se acostuma a isso, né? a dar para receber. Interessante. E a população, automaticamente, ela entende essa linguagem, até porque a necessidade é muito grande. E, às vezes, a linha é muito tênue entre essa filantropia, entre ajudar, e o assistencialismo pelo assistencialismo, né? O Júnior, eu sou a favor do seguinte, não é você dar o peixe para alguém comer, é você fazer o açude, colocar o peixe e dar um anzol para ele pescar.
Entendi. Eu acho que o maior programa social do mundo é carteira assinada. Mas que programas sociais têm que ter início, meio e fim. Entendi. Você não pode tornar um programa social uma coisa vitalícia. Isso é verdade. É a grande questão, né? E como é que você vê, por exemplo, Ipirá? A gente tem uma gama de jovens que saem todo ano do segundo grau e sem trabalho, né? E muitas vezes isso não depende só do gestor, do município, né? Isso depende do Estado, depende do governo federal, né? A gente está vendo aí toda essa efervescência, né, econômica, aí, essa coisa, né? Você não acha que isso afasta o jovem da política, não? Não, Tudo isso? aí eu digo sempre, Jonas, nas dificuldades que se enxerga a oportunidade. É o momento do jovem participar da política. Nós sabemos que o país atravessa uma das maiores crises econômicas da sua história, entendeu? Atravessa. Talvez a gente não sinta tanto reflexo, porque nós temos hoje no Estado, onde o governo do Rui Costa é um governo que mais investe no Brasil. Talvez a gente sinta menos, mas, por exemplo, eu tenho uma empresa em Sergipe, onde o governo estadual está mal, que a coisa lá, você sente realmente o peso negativo da atual crise, entendeu? Mas, voltando, hoje o grande problema da juventude é a geração de emprego e renda, que é uma complexidade muito grande, Johnny. Né? Eu acho que o maior problema nosso hoje é a gente precisa evitar o êxodo rural. É a vinda do homem do campo para a cidade, e a cidade não suporta isso aí. Precisamos criar políticas para deixar o homem do campo, o homem que sabe trabalhar no campo, na sua terra. Então, se a gente conseguir, né, dar uma estrutura, né, familiar para o pequeno agricultor, criar a sua ovelha, a sua vaquinha de leite, ter sua palma para ele fixar no campo, tenho certeza que automaticamente ele vai ter uma redução muito grande do jovem que vem aqui para a cidade. E muitas vezes a cidade não tem, né? Não suporta. Acho que o dever de cada é você resolver no nascente. No nascente, isso. Você criar lá embaixo, entendeu? E volto a dizer, Ipirá, na minha fala há poucos minutos atrás, Ipirá é uma cidade, a maior cidade da bacia do Jacuípe. Precisamos ter aqui, precisamos criar, Ipirá precisa ser respeitada como a principal cidade da bacia do Jacuípe. E iremos, acho que é o dever do próximo gestor, né? Colocar isso como prioridade. Né? Uma faculdade para Ipirá, você sabe que a faculdade, a universidade de Ipirá vai se tornar um polo. É verdade. Nós estamos, Jones, a 100 quilômetros, 180 quilômetros de Feira de Santana. Pertinho. Então, se a gente tiver serviços aqui que evite não só o nosso município até Feira, como também o pessoal de Baixa Grande, Pintadas, Macajuba, ter esse serviço aqui, com certeza Ipirá vai dar um salto, se tornar uma cidade polo da região. Exatamente. E veja uma coisa, Luiz, que isso é muito importante, você fixar o homem do campo no campo. Olha, o homem do campo, quando ele sai do campo, a vontade dele é estar no campo, isso, na verdade, e ele ama mais a terra porque ele tem condições. Hoje, viver no campo é muito complicado, pelas condições de vida do jovem, né? A gente vê muito isso, as cidades crescendo, e aqueles bolsões, de repente, desempregados por conta disso. Mas você não acha que tem que ter uma política estrutural e organizada de geração de emprego nacional? Até, como eu falei, o gestor ele tem, sim, essa sua preocupação realmente humana, porque a pessoa que ganha um salário mínimo, que sai para comprar, vai para a feira para comprar feijão e ganha um salário, não é fácil a vida dessa pessoa, né? E tudo que o jovem quer é trabalho. Acho que o piraense, a maior necessidade é trabalho e renda. Mas, às vezes, não depende só do município, não é? Não depende só do município. Se deve ter, sim, um projeto nacional para isso, porque senão dificulta a vida do próprio gestor no município, Júlio. Com certeza. A gente tem que ser muito verdadeiro. Isso. E, para mim, política tem que ser verdade. Hoje, o governo federal, ele realmente é que tem que ter uma política, o país saneado, para você trazer investimento, justo, capital externo para aqui, entendeu? Verdade. Então, quando isso for sanado, com certeza vai vir empresário querer investir no Brasil, na Bahia, em Pirá, nas cidades circunvizinhas, entendeu? Agora, é muito importante que
as prefeituras, né? As cidades começam a dar essa estrutura, começam a ter uma cara para quando o empresário de fora vier querer se instalar, opa, aquela cidade ali, cidade de Pirá está estruturada, está organizada, entendeu? Para ele vir se fixar em Pirá. É verdade. E leva tempo, né? Às vezes a gente pensa assim, né? A gente sonha, quando você fala, eu fico aqui vislumbrando, mas, Dude, não é fácil. Não é fácil, né? Não, e assim, Dude, você não acha que a política em si, ela tem certos vícios que emperram um projeto até de um bom gestor? Porque às vezes alguém chega a um cargo, seja ele legislativo ou executivo, e ele se dá com determinados vícios que às vezes é difícil dele projetar o que ele queria por esses vícios, esses meandros que a gente chama de politicagem, do toma lá da cá, sabe? Do que, olha, se você votar em mim, você ganha isso, se você não votar, ganha. Como é que a gente vê isso, sabe? De contrapartida, por exemplo, é o papel do vereador que é essencial e que não é visto nessa cidade. Até porque uma gestão que é bem feita, bem priorizada, não é só o gestor, depende dos vereadores também, de uma série de fatores para que se melhore a cidade. É preciso que se tenha um projeto realmente de cultura, de moradia, de saúde, para o município se estabelecer. E eu vejo que Ipirá vem andando a passos bem lentos numa reestruturação para melhoria de vida, sabe, na área de saúde, da cultura. Inclusive, o Gleidson Souza está perguntando como você vê a cultura na cidade de Ipirá, né? Tá? Eu falei aqui um monte de coisa aqui, mas a cultura, enfim, também é outro aspecto importante para o jovem, né? O Jones, eu acho que tudo é na raiz. Por exemplo, quando o político ele tem um projeto do nós, entendi, aí é diferente. Coletivo. Agora com o projeto dele, da família, dos apadrinhados, aí realmente a gestão vai lá por água abaixo. Então, quando você tem um gestor que ele vai, né, com compromisso de gestão do nós, do coletivo, tenha certeza que a gestão muda. E com relação à cultura, infelizmente, a gente tem, né, a cidade tem perdido muito, né? No passado, nós tínhamos nossa filarmônica aqui, que era nossa fanfarra, né, de Pirá, que era campeã da Bahia. Infelizmente, o atual gestor, não sei por que motivo, né, essa fanfarra foi instituída. Acho que cultura é tudo, é vida. É verdade. Sem falar que em Ipirá tem muitos artistas. Né? Com certeza. Tem muitos artistas, o pessoal tenta sobreviver, né? Sim, Jorge? John, Oi. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui durante a transmissão. Infelizmente eu tenho que falar isso, eu não queria falar, mas vou ter que falar isso aqui. Tem alguém burlando a rede, na verdade, até quebrando o sinal. Eu já acessei aqui, já peguei o IP, já sei quem é. Entendi. Mas eu tenho que falar isso. Eu não sei porquê, né? Isso acontece, mas tá. Olha aí, tá vendo? Acontece. Pegando essa questão da cultura, esse gancho da cultura, Dude, a cultura é essencial, como o Johnny falou aí, para o nosso município. E catalogar a nossa história é mais importante ainda. Consequentemente, nós, quando queremos pegar sobre a história, buscar a história de Ipirá, nós temos muita dificuldade em conseguir um acervo onde venha a falar sobre a história de Ipirá, né? Então, assim, em relação essa catalogação da história de Ipirá, como você enxerga, assim, para Ipirá, a cultura tem que ser fortalecida juntamente com o esporte, com o lazer, até porque isso, os dados dizem que todo município onde tem uma boa cultura, um bom lazer e esporte investido, consequentemente a população vive muito mais feliz, né? Não tenho dúvida, Jorge. E é tão barato para a gestão pública a questão de esporte, cultura, né, que dá para se fazer muito. E como o Jorge falou, nós temos vários talentos em Ipirá, né, que precisa realmente ser contemplado,
priorizados, entendeu? Foi valorizado. Valorizados, né? isso. Eu me lembro, por exemplo, minha saudosa mãe era viva ali, tinha a Semana da Cultura, aquela estudante, vinha bule, aquela coisa, É né? verdade. Hoje nós temos o samba né? Na praça, a gente precisa resgatar. O resgate à cultura é resgatar a vida. Isso. Uhum. E também, Jorge, com relação à cultura, Ipirá, acho que nunca teve, por exemplo, uma preocupação até turística na cidade, sabe? E isso é necessário também. Eu acho que hoje alguém que vá gerir essa cidade tem que pensar Ipirá daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos, gente. Porque até agora, sinceramente, olha que eu tenho um tempinho vivido aqui na cidade, eu não vejo nada padronizado para que o jovem ele tenha um futuro promissor. Isso é muito preocupante, Dude. Jones, muito preocupante. Eu acho que é um ponto que eu faço analogia à minha empresa. A gente faz um planejamento de médio e longo prazo. E a gente está sempre revisando esse planejamento. Entendeu? Então, é isso que precisamos criar para o município. Né? O Ipirá de hoje, da manhã, daqui a 10, 15 anos, e que o próximo, né, esse primeiro gestor que irá colocar, né, fazer um planejamento de 20 anos, que o próximo dê continuidade. Uhum. Eu não acredito nada no achismo, de planejamento, com técnicas, com medições, aferir, entendeu? Tá sempre cobrando resultado, né? Com equipe capacitada para trazer o resultado, entendeu? Uhum. Não, isso é muito bom mesmo, né? Dudu, ainda um pouco falando sobre como é que você vê a educação em Ipirá, né? Já que a gente falou em cultura, agora vamos para a parte educacional de Ipirá. Como é que você vê isso? Né? Ou de repente, porque às vezes a pessoa até está distante do ramo da educação. Não, a gente fica... Jones, eu acho que nada que não possa ser melhorado, entendeu? Quando você pega o IDEB aqui de Itatinha aqui, está entre os 15 melhores IDEB da Bahia. Você vai pegar o IDEB de Ipirá, está lá atrás, entendeu? Acho que a educação transforma. A educação é a base de tudo. Precisamos realmente investir na educação, porque é a educação que transforma. Eu acho que pode se fazer muito mais. Eu acho que a gente vê... Fico triste quando vejo alguns ônibus, alguns alunos postar o transporte que estão conduzindo eles para a Feira de Santana. Não é? Então, acho que pode se fazer muito. Dá para se fazer muito. E eu, que no passado não concluí, eu não fiz faculdade, porque, infelizmente, naquela época, meu saudoso pai não tinha condição, eu me vejo no direito. Eu acho que todo mundo precisa ter educação. E hoje, trazendo para a realidade de hoje o filho do meu vaqueiro é formado em advogado, tirou a OAB agora. Como se transforma, entendeu? Exato. Então, acho que a educação é prioridade. Isso, e realmente eu concordo com você, a educação é prioridade. A gente muda uma geração com educação, e educação de qualidade. Não é? A gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa valorizar a educação, a gente precisa ter referenciais bons de educação para a gente pensar em Ipirá daqui a muito tempo. Porque o que eu vejo muitas vezes aqui em Ipirá? Né? Eu vejo algo muito lento, muito conduzido na mera e mesquinha politicagem. Isso eu reparo muito, isso não leva a nada. O pessoal se perde muito nisso. Com certeza. Do que realmente é necessário. O que realmente Ipirá precisa, muito isso. E o que mais dói na gente, você vê recentemente, né, greve, os transportes escolares do município não circulou porque tem 2, 3 meses atrasado. Isso é uma invasão, isso não dá. O próximo gestor não pode permitir nunca, né, que o aluno perca um dia letivo por falta de não pagamento de transporte escolar. Isso dói na alma da gente. Uhum. Pois é, Jorge, está me ouvindo agora? Ou já derrubaram ainda a gente tô, Doni. Eu estou tendo ainda dificuldade ainda porque está cortando muito o áudio. Mas, assim, você falando de educação aí, Johnny, e ainda trilhando nessa linha, o jovem Dude sempre teve uma vontade imensa de Ipirá, através dos seus representantes,
seja como deputado, como estadual e federal, vereadores, e os políticos, de uma maneira geral, sempre solicitam a implantação de uma universidade estadual, onde para os filhos da terra também terem acesso, né? Até porque muitas pessoas têm que se deslocar para outros municípios para poder ingressar na faculdade. Será que... Qual a sua visão em relação a essa questão da implantação de uma universidade estadual? Claro que tem que ser através do governo, né? Qual é a sua visão em relação a esse, o ensino superior? Eu acho, Jorge, que além do benefício para o estudante piraense, uma faculdade estadual em Pirá, ele vai trazer, melhorar o comércio, que vai ter mais gente, né, das cidades circunvizinhas estudando em Pirá, vai movimentar o comércio, vai movimentar hotéis, vai movimentar pessoas que têm casa e apartamento para alugar. Então, eu vejo que com a faculdade vai vir vários benefícios. Você reduz custo em ter esse deslocamento de vários ônibus até Itaberaba, até Feira de Santana. Então, com a faculdade de Ipirá, a gente consegue, né, atrair muito estudante de fora para Ipirá, que automaticamente isso vai movimentar o nosso comércio, e automaticamente, movimentando o comércio, vai gerar mais emprego, automaticamente mais imposto, aí mexe com a economia do município, que nós precisamos realmente mexer com a economia do nosso município. Pois é, estamos aqui com Dude falando sobre tudo aqui, sobre Ipirá, sobre a sua vida, né? Agora eu acho que tem alguém aqui para fazer uma pergunta para Dude aqui no telefone, né? Acho que desligou. Eu vou para o Face da Antena. Olha, tem uma afirmação aqui. O Giovanni da Silva Sintra, ele diz: boa tarde, pergunta a Dude, né? Que é pré-candidato, é certo um ônibus carregar mais de 100 alunos? Não é mais ônibus, não? Não é mais ônibus, aí já é avião. É um avião. Giovanni, além de ser desconfortável, é vidas que estão sendo carregadas. Você sabe que um carro, um ônibus, um carro, quando ele está com excesso de peso, automaticamente ele pode, não é, vir causar vários danos, entendeu? Então, realmente é inaceitável que realmente exista transporte escolar superlotado no nosso município. Complicado mesmo, viu? Olha, não é vidas, é vidas, Jones, né? E olha, pneu que pode estourar, várias... Né? Eu acho que agora eu estou com alguém aqui no telefone, Jorge. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui com a pessoa que está aqui tentando ligar. Deixa eu ver se eu consigo aqui falar. Tá? Alô, boa tarde. Boa tarde, tudo. Boa tarde, ouvintes aí da Antena FM. É um prazer estar ouvindo aí, empresário aí, renomado, uma pessoa muito guerreira aí. Quero abraçá-lo e dizer que realmente a sua biografia aí emociona muito, viu? Porque é uma história linda, realmente uma história bacana de uma pessoa de uma grande virtude aí. Pois é. Sua pergunta? Pois não, eu quero aqui aproveitar aí o ensejo aí, o nosso curso, que é a cidade de pré-candidato aí, né? Prefeitura de Pirá, e perguntar o seguinte: está aí na cultura do nosso município, realmente é uma vergonha a nossa cultura. Porque quando a gente fala cultura, é o esporte, é a capoeira, entendeu? É a farra, entendeu? Várias modalidades esportivas. Dá ruim, não é? Estou com um pouco de dificuldade, mas Dudu falou sobre a cultura, não foi? Já falou, não foi? Falamos, precisa de incentivo. O poder público tem que estar próximo, abraçar a capoeira, o karatê, o judô, a corrida de argolinha, o pessoal que pratica o skate, o esporte no geral. Isso, Daqui a pouco tem outra pessoa aqui no telefone, mas eu vou para o Face da Antena. Agora, Joilma Tanã. Boa tarde. Gostaria de saber do Dude
Se ele pensa, Diogo, cara, olha, aqui tá tão rápido, que o pessoal está perguntando aqui para você, está subindo. O Dude, se ele pensa, uma forma de valorizar o empresariado das fábricas de couro em Pirá, Dude. Joilma, parabéns pela pergunta, amiga. Em Pirá nós temos um celeiro muito grande na área do couro. Precisamos, sim, né? O gestor municipal, junto ao gestor estadual e federal, trazer, alavancar, ver o que pode ser melhorado, porque é uma grande saída para o emprego em Pirá. E nós temos uma porta de entrada desse emprego, que é o couro. Entendi. A nossa vocação, hoje, quantas pequenas fábricas de carteiras tem em Pirá, Jones, que precisa ser incentivada, com tirar o pessoal da informalidade, colocar na formalidade. E já teve melhor, se eu não me engano, não é? Já teve melhor. Eu acho que é muito importante, Jair, que o próximo prefeito coloque isso com prioridade. Dá um incentivo muito maciço para que Pirá venha a ser a capital do Nordeste na área do couro. Enquanto isso, não foi esse da antena ainda, olha, tem uma gente que eu vou atender aqui, tá? Alô, boa tarde. Boa tarde, Johnny. Pois não. Aqui é Adailton Cabeleireiro. Adailton, fique à vontade para conversar com o Dude. Sabe que a gente piraense gosta muito da nossa cidade e retornar sempre a cultura de antigamente. Como assim o handebol mesmo? Que antigamente os colégios tinham o handebol, não é isso? E outra coisa que acabou. A gincana, todos, né, 7 de setembro, tinha. O que você acha aí? Pois é. O Adailton está perguntando sobre a gincana, né? Sobre aqueles movimentos que Pirá sempre tinha, Dudu, né? Como é que você vê isso, né? Eu acho o seguinte, Adailton, um abraço, meu amigo Adailton. Eu acho que precisamos resgatar tudo que é bom em Pirá. Acho que o próximo prefeito tem que ter essa visão. O que foi que no passado deu certo? Precisamos resgatar. Então, se a gincana foi um case de sucesso, precisamos resgatar a gincana, o handebol, o voleibol. E voleibol, eu fui um dos fundadores do voleibol, eu, seu primo Irã. É verdade. Né? Fomos fundadores do vôlei Pirá e precisamos resgatar, gente. Isso é importante. Agora, Dudu, o Danilo Araújo no Face da Antena, ele diz: Ipirá vai ser sempre o camisão. Querem fazer uma nova política com os mesmos velhos políticos de sempre? Vem aí mais uma decepção? Que é isso? Danilo... Ele está decepcionado. Danilo... Ele não quer saber mais de política. Danilo, mesmo. Acho que todos nós somos passíveis de errar. E se no passado você errou, você não pode achar que a pessoa que você errou, que o próximo vai ser igual àquele. Você tem que se permitir a tentar. Eu acho que o grande problema é esse, é não tentar o novo. Eu digo sempre, meu pai e minha mãe me diziam o seguinte: meu filho, quando você for escolher a sua esposa, você analise a família dela, não é? Quem é a família dela. Então, é igual trazendo para o eleitor. Quando for votar na próxima eleição, escolha bem o seu vereador, a história dele, não é? O que ele fez, o que ele está fazendo, entendeu? E o candidato a prefeito também, veja a história dele. Analise a história dele, que tenho certeza, se fazer uma análise de quem você vai votar, eu tenho certeza que você vai errar muito menos. Mas não perca a esperança não, Danilo. Eu acho que a política transforma. Talvez a gente não tenha escolhido o candidato correto, mas não perca a esperança não, porque a política é a chave do sucesso, a política é a chave de transformar vidas, transformar pessoas. Verdade, Dudu. Essa pessoa está tão decepcionada com política, mas a gente sabe que até as conquistas foram através da... Com certeza, política, John, não é? Com A certeza, gente não pode. John. Até porque nós somos um país, na verdade, recém-saído até da ditadura, né? A gente está aprendendo a votar ainda. Interessante. Isso, John. A gente acompanhando, o Jorge comigo também acompanhando o Congresso Nacional, a gente vê que ainda há resquício, e pela primeira vez no Brasil, a gente vê quem é que faz as leis nesse país, os erros que esses camaradas cometem, que esses políticos cometem. Isso serve para nós aprendermos a cada dia a amadurecer mais a democracia. Essa é a verdade. Se a gente se a gente pensar que tudo dá errado, alguém está ganhando com isso, né? Já dizia, Dudu, um pensador, que se você não se importar com a política, alguém vai se importar e vai lhe dominar. Com certeza. Eu vou aproveitar. Recentemente, eu fui abastecer meu carro e um amigo, Paulinho, me perguntou: Dudu, eu posso fazer um comentário contigo? Eu digo: pode, Paulinho. Rapaz,
Tu, graças a Deus, tem tua vida organizada, graças a Deus. Por que tu vai se meter com política? Essa é a grande pergunta do pessoal. Eu falei, Paulinho, eu tenho uma dívida muito grande com Ipirá. Ipirá, que há 60 anos atrás acolheu meu saudoso pai, minha saudosa mãe. E aqui, essa terra me deu, conheci minha cara metade, minha esposa. E o fruto desse amor me deu minhas 3 dávidas, meus filhos. E um barraqueiro de fumo que não pôde estudar, chegou onde chegou e não fazer nada para transformar a vida das pessoas, que infelizmente, através da JS, das padarias, da franquia da Lebiscu, eu não vou conseguir atender a demanda das pessoas de Ipirá. Mas se for da vontade de Deus, né? E o povo, no ano que vem, o povo quiser realmente me dar oportunidade, tenho certeza que isso é o que me motiva, é transformar vidas, é fazer com que, essa verdadeira, até o rapaz que estava descrente da política, eu acho que o que a gente precisa é acertar. E eu digo às pessoas, tudo na vida é você saber onde você quer chegar. Por exemplo, eu estou na vida pública porque eu acho que a vida pública é para os homens de bem e as mulheres de bem. E quando os homens de bem e as mulheres de bem não se afastam da política, ele vai dar margem para os maus políticos que estão reinando no Brasil. Então vamos aqui conclamar, todo mundo precisa participar. Eu quero aqui novamente aproveitar a Antena FM para esse espaço que eu sei que será dado a outros pré-candidatos, para que o povo venha conhecer cada um sua história. Mas é verdade. E quanto mais você tem opções de candidato, Jones, você vai errar menos. Entendeu? Não adianta, gente, partido novo com pessoas com mentalidades antigas. Então, eu acho muito importante, quando você votar no ser humano que você conhece, sabe de sua história, sua origem, e que sabe que o caminho que ele quer trilhar é o caminho do bem, entendeu? E hoje os mecanismos, por exemplo, hoje a minha empresa, a JS, hoje tudo a gente é fiscalizado através do Sintegra. O fiscal nem vende sua empresa mais. Acabou. Então, hoje tem várias ferramentas. Hoje está a transparência aí, entendeu? Isso. Né? Hoje todo gestor precisa colocar aquela praça foi tanto. Então, precisa ter transparência. Eu acho que não pode nunca, eu digo sempre, é na dificuldade que enxerga oportunidades. Isso. Quando eu faço um planejamento que não deu sucesso, aí que eu redobro minha atenção para fazer um planejamento mais centrado, que venha a ter o resultado esperado. Muito bem, Joveni Macedo, um abraço para você, Joveni do Point, 3 Corações estão ligados aqui na antena, mandando um abraço para você, Dude. Mas, Dude, é verdade, né? Agora, eu sempre fico pensando aqui sobre essa questão, né, um tanto quanto política, né, que não é fácil você compreender os meandros da política. Você se considera, Dude, um político ou alguém que quer mudar essa visão política? Eu tenho dito aos meus amigos e digo, né, aos meus filhos que política é para as pessoas de bem e que eu sou pré-candidato e jamais irei riscar uma vírgula fora dos meus valores para conseguir lograr isso na eleição. Então, é dessa forma que eu conduzo a minha carreira. Antes de ser político, eu sou homem, eu não abro mão disso, de mãos limpas, entendeu, Johnny? Entendeu? Eu fui vice-prefeito de Ipirá 4 anos com o doutor Delmário, não peguei um guardanapo. Para mim, política é isso. Primeiro, você tem que ser homem, que você está lá, e hoje o político é o servidor público mais bem remunerado que existe. Mais bem remunerado que existe. Então, você tem que cumprir. Não é? Por exemplo, eu acho uma coisa assim que não se concebe. Você tem o funcionário público mais bem remunerado, você não dá exemplos, você tem que ser seguidores de bons exemplos. Os referenciais são importantes. Isso, é importante. Agora, por que dizem assim, político tem que ter dinheiro? Para ganhar a eleição tem que ter dinheiro. O Jones, eu digo às pessoas o seguinte,
Se for para mim ganhar a eleição, para ter o dinheiro como a coisa principal, não vou ganhar nunca. Porque meu dinheiro foi ganhado com muito esforço, com muito trabalho, entendeu? E eu jamais irei lesar a consciência do eleitor se tiver que usar dinheiro. Não vou me eleger nunca. Não vou me eleger nunca, porque o político que usa do dinheiro para ganhar uma eleição, ele vai chegar lá e não vai ter compromisso nenhum com o povo. Isso que eu tenho dito às pessoas. Temos que fazer a nova política, a política do nós, do coletivo. Né? O que é que o cidadão de Piranhense quer? Ele quer levar para o seu filho para a creche, ter merenda, ter professor, levar seu filho para o hospital, ele quer que tenha médico, tenha remédio, entendeu? Ele quer sua rua limpa, entendeu? Acho que é para nós. Tem alguém no telefone? Alô, boa tarde. Boa tarde. Eu falo com quem? É Jorlando. Jorlando, boa tarde. Fique à vontade para conversar com o Dude. Eu quero agradecer a Dude e dizer a ele que bom, vamos dizer assim, um perfeito, entendeu? Que Deus abençoe a ele, o espaço dele. Que ele é uma pessoa humilde, gente boa. Sua pergunta, dizer Jorlando. Que a maioria da minha família está junto com ele, firme e forte. É a pergunta, Jorlando, né? Calma aí, que as eleições já estão muito distantes ainda. Você já está colocando boi dentro dos carros. Tá? Muito bem, Jorlando. Obrigado pela sua participação, viu? Tá? Um grande abraço. E ouviu suas palavras. Tá bom, ok. Jorge. Johnny, me situe, você está no assunto saúde, porque eu estou tendo muita dificuldade. Sim. Desculpa aí você, Pode começar com a saúde, Jorge, por favor. Pois é. Ô, Dude, a saúde de Pirá sempre foi um problema, a verdade é essa. Às vezes melhora uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a gente sabe também que isso não só... a saúde não é só problema ipiraense, é um problema em nível Brasil. Muitas vezes as pessoas elas anseiam por um leito de UTI, e eu que sou da área de saúde, eu sei que não é tão simples assim, até porque tem legislação que não é fácil de ser entendida pelas pessoas, vamos dizer assim, leigas, né? E acha que muitas vezes as pessoas acham que é só chegar ali, implantar e pronto. Não é bem assim. O custo é alto, o município não tem recurso suficiente para isso, porém, existe uma possibilidade, mesmo que remota, mas de termos, pelo menos, UTI móvel. E como é que você faz essa análise de um atendimento de UTI móvel para aquelas pessoas mais necessitadas, mesmo que a gente sabe que o UTI móvel é só para transportar a pessoa de uma localidade para outra, não é ficar ali dentro da ambulância. Com certeza. Como é que você analisa essa questão saúde, de uma maneira geral, incluindo isso que eu falei? Grande Jorge, como você é da área de saúde, você sabe que você gasta menos quando você faz a prevenção. Quando você faz a prevenção, automaticamente você vai gastar muito na saúde. E Ipirá foi cometido no passado, Jorge, um pecado muito grande, quando o gestor na época tinha um hospital que era do Estado e municipalizou. Eu acho que se a gente conseguir, se o próximo, eu acho que tem que estar na cartilha do próximo prefeito de Ipirá. Precisamos devolver esse hospital para o Estado. Hoje a gente sabe, quem que tem mais dinheiro hoje é o governo federal, estadual, depois o municipal. Então, foi dado ao município uma despesa que ele não tem condição. Então, eu acho que tem que ser uma prioridade do próximo prefeito de Ipirá tentar devolver esse hospital para o Estado. E o município, sim, fazer a prevenção. A prevenção é muito importante, porque quando você faz a prevenção, automaticamente você não vai precisar
da média e longa complexidade. E com relação à UTI, para poder dar o primeiro socorro, eu acho de vital importância, entendeu? Porque não tem preço salvar vidas. Eu acho que a UTI, acho que realmente tem que ter para que o nosso munícipe tenha a oportunidade numa emergência, de poder ser salvo pela essa UTI móvel. A Joy Matanã está reclamando de mim, viu, Dude? Johnny, você não fez a pergunta completa para Dude. Se conserte aí e faça a pergunta completa, tá certo? Eu falei, ela pergunta, eu até falei, Dude, né, em valorizar os empresários da fábrica de couro de Pirá. Aí ela complementa que também o suporte a fim de resgatar o artesanato de couro da região do Malhador e Umburanas e Rio do Peixe. Tá? Era isso que ela queria. Mas é isso mesmo que eu falei, amiga Jailda. A gente precisamos realmente, né, rever tudo isso aí, porque Ipirá hoje tem uma grande porta de ampliação de emprego, que é a área do couro. Esse tripé Umburanas, Rio do Peixe e Malhador. E eu acho também que tem que ser outro ponto importante do próximo gestor municipal de Ipirá, em fazer com que essa geração de emprego e renda possa multiplicar, dando um apoio, suporte, né? Buscando parceria com o Senai, com o Sebrae, né? Indo ao governo do Estado, governo federal, para que possamos realmente ter essa região aí, né? Na geração de emprego e renda. Entendeu? Uhum. Olha, tem uma afirmação e uma pergunta para vocês, Dudu. Aqui, primeiro, a pergunta, né? O Elielson Reis, ele diz assim, vejo muitas pessoas trabalhando sem capacidade, por falta de concurso público. Será o concurso uma forma de trabalhar os profissionais? Eu acho que o concurso público é a forma mais correta do funcionário entrar na gestão pública, através da sua capacidade. Porque quando você faz um concurso lícito, correto, que você escolhe um instituto que tem história, com certeza você vai passar os mais preparados, entendeu? Acho que, volto a dizer, o sucesso de gestão é gente. E quando você tem numa gestão gente qualificada, com certeza você vai ter um ganho bem maior do que você colocar um funcionário que não tem a capacidade de desenvolver a sua função. Uhum. Gildete está lhe dando uma boa tarde, e também tem a afirmação do José Carlos. Ele diz assim, pergunta a Dude o que ele tem a dizer sobre Nina Gomes. Dona Nina Gomes, uma figura extraordinária, uma amiga, parceira, que presta um serviço relevante, não é? De filantropia, uma pessoa que tem ajudado muito Ipirá e vai ajudar muito Ipirá. Tenho o meu apreço, minha admiração, tenho por ela e pelo seu esposo, o deputado Júlio de Oliveira, uma amizade muito grande, que só tenho que falar bem dela. Pessoa extraordinária. Se tivesse várias Ninas Gomes em Ipirá, na Bahia Brasil, talvez não tivéssemos tanta injustiça. Jorge. Jorge agora sumiu aqui, viu, gente? Tá por aí, Jorge? Ele deve ter recebido uma ligação aqui, está sinalizando. Mas, Dude, realmente é bom recebê-lo aqui, conhecer um pouco mais, essa preocupação que você tem com a própria cidade, né? Tudo isso que são planos, na verdade. Né? E é bom que a gente sinta a positividade, a esperança de que algo melhor venha acontecer para todos nós, né? Pensar em Pirá há 10, 20 anos, para que se possa melhorar. Não é? Pirá é uma cidade de gente que trabalha, gente que quer emprego, gente responsável, que só quer ser feliz aqui mesmo. Né? A gente fala sobre educação, Dude, mas não tinha os ônibus que tem hoje. Mesmo com 100 pessoas, não tinha. Você imagina, né? A gente sem dinheiro, como você falou, para você sair daqui é muito complicado. E quando se prioriza a educação, olha, logicamente, a cultura melhora, a participação melhora e simplesmente o trabalho também